paz do Senhor e que Deus abençoe poderosamente a sua vida, os seus projetos, os seus sonhos, o seu futuro, as suas expectativas em nome de Jesus, prosperando sempre e renovando para a glória e a honra do seu maravilhoso e eterno nome. Eu sou o pastor Fábio Amaral e sejam todos muito bem-vindos a mais esta oração, aonde eu quero orar pela sua vida. Eu quero estar apresentando a sua vida a Deus em oração. Você que se sente oprimido, cansado, desgastado pelas lutas da vida, pelas adversidades, eu quero orar pela sua vida e em nome de Jesus Cristo eu creio que Deus estará entrando com a cura, com a bênção, com o renovo, te restaurando, te fortalecendo para a glória e a honra do seu santo e maravilhoso nome. Porém, antes de nós orarmos, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração que se encontra em 1 Reis, capítulo 9, dos versículos 1 ao versículo de número 9, que diz: Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão que lhe veio à vontade fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão, como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: Ouvi a tua oração e a tua súplica que, suplicando, fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de teu pai Davi, dizendo: Não te faltará varão sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses e vos curvardes perante eles, então destruirei a Israel da terra que lhes dei, e a esta casa, que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel será por ditado e motejo entre todos os povos. E desta casa, que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e assobiará e dirá: Por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E dirão: Porque deixaram ao Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito a seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e se encurvaram perante eles, e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Amados irmãos, Salomão teve a oportunidade que poucos tiveram em sua geração. Salomão recebeu poder, autoridade e sabedoria para servir ao povo de Deus. Mas, para que isso acontecesse, era necessário que Salomão andasse perante o Senhor como andou Davi, seu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazer segundo tudo o que o Senhor ordenou, e guardar os mandamentos e os estatutos, os juízos do Eterno. Então, ou seja,
Somente nesta condição de santidade e inteireza de coração diante do Senhor, o Eterno confirmaria o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Ou seja, Salomão seria, desta forma, um instrumento de glória, um instrumento de Deus, um instrumento de bênção sobre o povo de Deus. De nada adiantaria tanta sabedoria sem santidade, porque sem santidade ele não poderia ser representante de um Deus santo e glorioso perante o povo. De nada adiantaria tanto poder sem santidade, porque sem santidade Salomão não poderia ser boca de Deus diante de um povo tão grande. Salomão, amados irmãos, se tornou mais rico e sábio que todos os reis da terra. Gente de todas as nações vinha consultá-lo e ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. A cada ano, nos fala o versículo 25 do capítulo 10, que os visitantes traziam presentes de prata e ouro, roupas, armas, especiarias, cavalos e mulas. Salomão ajuntou muitos carros de guerra e cavalos, possuía 1.400 carros de guerra, 12.000 cavalos, mantinha alguns deles nas cidades designadas para guardar esses carros de guerra e outros perto dele em Jerusalém. E os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia. Os comerciantes do rei os adquiriam da Cilícia pelo preço de mercado. Naquela época, amados irmãos, um carro de guerra do Egito custava 600 peças de prata e um cavalo 150 peças de prata. Depois eram exportados aos reis dos Hititas e aos reis da Síria. Mas, sem estar com o coração na presença de Deus, nada disso tinha importância nenhuma. Pois o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha de Faraó, ele se casou com mulheres de Moabe, de Amon, de Edom, de Sidom e dos Hititas. O Senhor havia instruído os israelitas claramente: não se casem com mulheres dessas nações, pois desviarão o seu coração para os deuses delas. E apesar, amados irmãos, de todas as advertências do Senhor, Salomão ainda amou essas mulheres. No total, casou-se com 700 princesas e teve 300 concubinas, e elas desviaram seu coração do Senhor. Quando Salomão era idoso, elas o induziram a adorar outros deuses, em vez de ser inteiramente fiel ao Senhor, seu Deus, como seu pai Davi tinha sido. Salomão adorou Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repulsivo deus dos Amonitas. Com isso, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Recusou-se a seguir inteiramente o Senhor, como seu pai Davi tinha feito. E se não bastasse, amados irmãos, no monte que fica a leste de Jerusalém, chegou a construir um lugar de culto para Camus, o repulsivo deus de Moabe, e outro para Moloque, o repulsivo deus dos Amonitas. Salomão construiu esses lugares de culto para que suas esposas estrangeiras queimassem incenso e oferecessem sacrifícios aos deuses delas. E o Senhor se irou com Salomão, amados, porque o coração dele tinha se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Deus havia advertido Salomão especificamente de que não adorasse outros deuses, mas Salomão não obedeceu à ordem do Senhor. Por isso, o Senhor lhe disse: uma vez que você não cumpriu minha aliança e desobedeceu a meus decretos,
Certamente tirarei de você o reino e o entregarei a um de seus servos. Mas, por causa de seu pai Davi, não farei isso enquanto você estiver vivo. Tirarei o reino de seu filho, e ainda assim não tirarei dele o reino inteiro. Deixarei que governe sobre uma tribo, por causa do meu servo Davi e de Jerusalém, a cidade que escolhi. Então, meus irmãos, o Senhor levantou o edomita Hadade, da família real de Edom, para ser adversário de Salomão. Mas como o pecado sempre traz consequências terríveis, Deus também levantou Rezon, filho de Eliada, para ser adversário de Salomão. Esse Rezon havia fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá, e se tornado líder de um bando de rebeldes. Depois que Davi derrotou Hadadezer, Rezon e seus homens fugiram para Damasco, onde Rezon se tornou rei. Ele foi inimigo ferrenho de Israel durante o resto do reinado de Salomão, e assim como Hadade, causou muitos problemas. Rezon continuou a reinar na Síria e odiava Israel profundamente. Outro líder rebelde que se levantou contra Salomão foi Jeroboão, filho de Nebate, um dos próprios oficiais de Salomão. Você percebe que, em pecado e fora da direção de Deus, as portas se fecham, a bênção se vai, e o que era para ser uma retumbante vitória se torna um fracasso terrível. Porque o que faz a diferença na nossa vida, de fato, é a bênção de Deus. E sabemos que ela está diretamente ligada à nossa obediência à sua gloriosa palavra, à nossa diligência, ao nosso zelo pela palavra do Senhor, pela revelação que Deus já nos trouxe. Salomão sofreu muito em virtude da sua própria desobediência. Salomão não apenas foi rebelde, mas ele foi desobediente ao mandado do Senhor para a sua vida. Ele entendeu em seu pensamento que ele poderia fazer as coisas da sua forma e que daria certo, mesmo sem o consentimento do Senhor. Mas de fato, esta é uma das maiores armadilhas de Satanás contra as nossas vidas. Porque o jeitinho brasileiro não vai funcionar. Parece que vai, tem tudo para funcionar, mas fora da direção de Deus, se for só pelo nosso próprio pensamento, iremos perder tempo, recursos, presença de Deus, revelação, unção, graça e tudo aquilo quanto Deus tem para nós se irá, porque o local do rebelde é árido e sem vida. Mas, se porventura você se encontra nessa situação, eu tenho uma boa notícia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, nos diz Lamentações capítulo 3, versículos 22 ao 25. Porque as misericórdias do Senhor, meu amado, não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar, nos diz Isaías, capítulo 55, versículo de número 7. O amor de Deus pela sua vida busca restauração. Deus não preparou nenhuma aridez, Deus não reservou nenhuma aridez para a sua vida, portanto, corra para Jesus Cristo, Ele é a fonte das águas vivas. Não insista em um caminho que você sabe que te conduzirá à morte, mas se converta ao Senhor, que se compadecerá de ti. Torne para o nosso Deus, nos diz Isaías, capítulo 55, versículo de número 7.
E você poderia perguntar, mas meu Deus, por que tudo isso aconteceu com Salomão? O próprio Eterno responde no versículo de número 33, pois Salomão me abandonou e adorou Astarote, a deusa dos Sidônios, Camus, o deus de Moabe, e Moloque, o deus dos Amonitas. Não seguiu meus caminhos, nem fez o que me agrada. Não obedeceu a meus decretos e estatutos, como fez seu pai Davi. E tudo foi se desmantelando, amados irmãos. Porém, em virtude do meu servo Davi, diz o Senhor, a quem escolhi e que obedeceu a meus mandamentos e decretos, manterei Salomão no governo enquanto ele viver. Mas tirarei o reino do filho dele e darei 10 tribos a Jeroboão. Salomão semeou desobediência, colheu ruína. Salomão semeou vontade própria, colheu fracasso. Quantos não são, amados irmãos, os exemplos de pessoas que seguem os próprios pensamentos sem consultar ao Senhor, sem buscar a confirmação do Senhor, não se arrependem e acabam jogando a sua vida na lata do lixo. E fala-nos o versículo 42 do capítulo 11 de 1 Reis, que Salomão reinou sobre Israel por 40 anos, mas não aproveitou a oportunidade da sua vida. E nós, hoje, o que faremos da oportunidade de ouro que Deus colocou nas nossas mãos? Possivelmente, a sua oportunidade de ouro que Deus colocou nas suas mãos são seus filhos, aos quais Deus concede que você os crie no temor do Senhor. Possivelmente, a sua oportunidade concedida pelo Eterno seja uma chamada ministerial, aonde Deus te concedeu os dons ministeriais para trabalhar, para executá-los na unção do Espírito Santo para uma grande obra. O que você irá fazer da oportunidade que Deus colocou nas tuas mãos? Possivelmente você possa até nem possuir tanto estudo, tanta cultura, mas Deus te deu uma unção, uma graça ao testemunhar, ao louvar, ao interceder, aonde vidas são restauradas, são renovadas. É a oportunidade, aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Não abandone, não desperdice aquilo que Deus conquistou por você na cruz do Calvário. Essa é a sua grande oportunidade. Não lance fora. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Salomão em nenhum momento se arrependeu, mas o tempo que Deus nos concede hoje é a grande oportunidade para realizarmos o seu propósito. A oportunidade do tempo concedida pelo Senhor é um presente, é uma graça. Portanto, devemos remir o tempo, porque os dias são maus. Aproveitar cada momento para cumprir o seu propósito, enquanto testemunhas vivas de um Deus vivo e eterno em uma geração corrupta. Depois da morte de Salomão, amados irmãos, o reino de Israel acabou se dividindo em dois: o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Porém, para o Eterno, ambos continuaram como seu povo. Isaías pregou principalmente para o reino de Judá. Alguns anos depois que a Assíria invadiu o reino do norte e levou muitos de seus moradores para o exílio. Tudo isso poderia ter sido evitado com uma vida profunda na presença de Deus e obediência à sua palavra por intermédio da vida de Salomão. Nós aprendemos
que devemos ser cristãos verdadeiros e não apenas meros religiosos formais. Seja hoje um praticante da palavra de Deus e desfrute do melhor que Ele tem para a sua vida. Oremos. Santo Deus, glorioso e amado Pai, neste momento nós queremos magnificar o Teu nome, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, porque Tu és maravilhoso, porque Tu és santo, porque Tu és justo. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de vivermos uma vida de santidade, Senhor, na Tua presença gloriosa e santa. Senhor, aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos, nós não podemos, Senhor, abrir mão por causa de lutas, de adversidades, de perseguições ou por nosso próprio comodismo ou por causa daquilo que o nosso coração muitas vezes enganoso acaba determinando. Não, Senhor. Não somos nós quem determinamos nada. Senhor Deus querido, não queremos cometer os mesmos erros de Salomão, Senhor, mas queremos, Pai, que o Senhor cumpra a sua vontade nas nossas vidas. Buscamos uma vida de santidade, Senhor, no Teu altar. E se o altar, Senhor, foi quebrado, Senhor, assim como a semelhança de Elias ali diante dos 400 profetas de Baal, onde Deus falou: conserta o altar. E só depois que Elias consertou o altar, o fogo de Deus desceu e consumiu a lenha. Ó Deus querido e santo, que possamos consertar o altar do nosso coração diante de Ti, para que tenhamos um coração inteiro diante de Ti, Senhor. Sonda os nossos corações, meu Pai. Se houver, Senhor, rebeldia, ou a menor sombra, Senhor Deus querido, de desobediência, tira de nós, traz à tona tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que não Te agrada, tudo aquilo, Senhor Deus querido, que vai de encontro à Tua vontade. Santifica os nossos corações, que tenhamos um coração obediente inteiro, Senhor Deus, disposto, Senhor, a seguir, Senhor, a Tua palavra, as Tuas diretrizes. Deus apareceu para Salomão, falou com Salomão, a oportunidade da vida de Salomão estava diante de um Deus que faz um pacto e não volta atrás. Mas Salomão simplesmente não deu valor a tudo quanto Deus havia mostrado para ele. Senhor, que nós possamos valorizar a Tua palavra hoje, que nós possamos, Senhor Deus, valorizar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário e não nos conformarmos, Senhor, com o pecado na nossa vida de maneira nenhuma, mas buscarmos, Senhor, santidade diante de Ti, meu Pai. Também neste momento eu quero Te apresentar a vida do meu irmão, da minha irmã, em nome de Jesus, para que o Senhor entre com providência e restaure, para que o Senhor Deus abençoe a família, os filhos, Senhor, os cônjuges, esse marido, essa esposa que se afastou, que está enfermo, Senhor. Ó Deus querido, visita esta pessoa agora, restaura a alma desta pessoa agora, vivifica com poder, Senhor, estes filhos, Senhor, que possivelmente não estão na Tua presença, alcança, traga novamente para a Tua casa, possivelmente que está nas drogas, Senhor, se desviou, Senhor, ó Deus, liberta, salva, cura, tira das drogas, Senhor, este filho, esta pessoa, Senhor, que anda, Senhor, desnorteado, Pai, salva, Pai, em nome de Jesus Cristo. E que o Senhor visite agora o coração de todos os que oram comigo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bênção. Que possamos tomar posse desta palavra, desta revelação, guardar aquilo que o Senhor nos concedeu e aproveitar, não abrir mão da oportunidade que Deus nos concede em Cristo, o nosso amado Salvador. Se você foi edificado, edificada por intermédio desta palavra, deixe o seu like, também compartilhe com muitas outras pessoas.
Faça o seu pedido de oração aqui embaixo nos comentários deste vídeo. E se porventura você ainda não é inscrita aqui no canal, inscreva-se no canal. Ative também o sino das notificações para que você não venha perder nenhuma oração. E que Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus.